Saudações e saudação abertas, este é o episódio 69 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série de Star Trek desde que é sua terceira aparição na TV. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos falando hoje do episódio Q&A, ou Question and Answer, de Star Trek Short Tracks. Esse episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 5 de outubro de 2019. Este é o primeiro episódio da segunda temporada de Star Trek Short Tracks. Começamos então com a frase do episódio. Live long and prosper. E a frase do episódio que eu separei é: Senhor, alferes Spock S179276SP, apresentamos para o serviço. Precisa dizer quem é que falou isso? Acho que não. Passemos para a resenha do episódio. O episódio se passa em 2254 com Alferes Spock, um vulcano, embarcando na USS Enterprise. Ele chega a partir do transporte e encontra Una, finalmente deram um nome para ela, para número 1, que é a primeira oficial humana da nave e anuncia que está se apresentando para o serviço. Ela o lembra de que não há necessidade de gritar. Os dois embarcam num turbo elevador. Spock lhe pede os 3 fatos mais relevantes sobre o Capitão Pike, se referindo-se a Christopher Pike, o capitão da nave. E ela lhe conta sobre suas habilidades diplomáticas e que ele não é nada sentimental, exceto quando se trata de cavalos. O turbo elevador tem um problema e os 2 oficiais ficam presos lá dentro. Sem nada para fazer, Spock a incomoda com perguntas como: já lhe ocorreu que a diretiva principal não é apenas ética, mas também ilógica? Você gosta de berinjela? E várias coisas. Eles conversam, cantam ali, passam um momento juntos e, eventualmente, os 2 descobrem suas semelhanças e vínculos antes de serem resgatados pela Tenente Amin. Fim do episódio. Passemos a questionamentos e opiniões. Este é um episódiozinho com 14 minutos, mas é uma carta de amor ao canon de Star Trek e aos fãs da franquia em geral, e a gente agradece a homenagem. É um episódio que na prática é uma prequel de Discovery da série clássica, já que os acontecimentos ocorreram ali antes do Decade, que é o primeiro piloto da série clássica. Se bem que em Decade a tripulação usava uniformes de uma cor única, um bege meio militar, uma gola rolê, e os uniformes aqui já são diferentes, ignoraram a gola rolê, a cor foi trocada. Agora, se isso te incomoda, para variar, os fãs deram um jeitinho em tentar explicar. Assuma que então a tripulação da Enterprise estava vestindo suéteres em Decade e no duplo da clássica The Menagerie. Este episódio foi escrito por Michael Chabon para trazer algumas explicações sobre o comportamento de Spock e de alguma forma amarrar ele a Decade e Discovery a série clássica. Eu acho que foi bem sucedido no plano dele. Durante a redação do roteiro do episódio, Alex Kurtzman perguntou a Rebecca Romijn sobre algumas das características dela que pudessem ser usadas para a número 1. Ela disse que joga badminton, o que é legal, eu já joguei badminton, que é boa com línguas estrangeiras e gosta de cantar músicas dos musicais de Gilbert e Sullivan. E eles usaram exatamente esta última característica. Michael Chabon disse que escreveu o roteiro de um short track para o último dia da número 1 na Enterprise. Até o momento não sabemos se esse short track será filmado ou quando será filmado. Passemos às curiosidades e temos várias aqui. Let's fly. Primeiro, o nome de produção inicial desse episódio era Chaos Theory, ou Teoria do Caos. O Capitão Pike assumiu o comando da NCC 1701 Enterprise no ano de 2250. O episódio se passa entre 2253 e 2254, ou seja, antes de Discovery, que começa em 2257. Decade ocorre em 2254. O transporte é um design diferente do design usado anteriormente, por exemplo, da Shenzhou. Provavelmente estavam mudando o modelo dos painéis laterais para o chuveiro, que a gente conhece muito bem. Vamos lembrar também que na Shenzhou a gente tinha um modelo antigo, conforme nós vimos em Discovery. A Michael Burnham foi a bordo da Shenzhou em 2249. Lembremos, gente, Spock era o irmão dela mais novo. A número 1 e o Spock falam sobre estocástica quântica, que é uma parte da mecânica quântica que sugere que flutuações espaço-temporais podem impactar na mecânica quântica. Mas estocástica quântica não é um fato científico, mas uma interpretação da mecânica quântica. Reiterar o nome para a número 1, que é Una. Aparece escrito no memorando que ela está ditando e está na tela. O nome dela foi estabelecido no último episódio da segunda temporada de Discovery, Such Sweet Sorrow, parte 2. Mas ela passa o episódio todo escondendo o nome. Semelhante à questão da Uhura, no filme de 2009, na Timeline Kelvin, que só no fim nós descobrimos que o primeiro nome dela é Nyota, que aliás foi definido nos livros para depois se tornar canon. No pad está escrito que ela é a primeira oficial e a piloto da nave. No futuro, Spock torna-se o primeiro oficial do Capitão Kirk, além de manter o cargo de oficial de ciências. Aliás, somente no primeiro filme para o cinema é que passamos a ter um primeiro oficial que não acumulava cargos, e por isso não podia processar a frota estelar por dupla função, Na época, a tripulação da Enterprise tinha 203 pessoas, mas no tempo de James T. Kirk ela tinha pouco mais de 400 tripulantes. Provavelmente houve um nepotismo aí, um inchaço, corrupção, coisa do tipo. Alguém vai fazer piadinhas quanto a isso, Como é que a nave que operava com 200 agora tem 400? Nós temos um pouquinho do tema da série clássica sendo tocado numa variação quando o Spock entra na Enterprise pela primeira vez, e os créditos vão para Nami Malumad, uma compositora de ascendência israelense e holandesa, e a primeira compositora, ou seja, a primeira mulher compositora de um episódio de Star Trek. Olha que venham muitas mais. Ainda sobre a música, nos créditos tem Jeff Russo, que compôs o tema de Discovery, Michael Giacchino como um compositor supervisor. Giacchino compôs a música
para os 2 primeiros filmes de Star Trek da linha do tempo Kelvin, Star Trek de 2009 e Além da Escuridão, Star Trek de 2012. Então nós temos uma interseção do passado, Alexander Courage, lá da clássica, e Michael Giacchino, o presente, o Jeff Russo, e o futuro, Anami Malumat. O número de série do Spock, S179276SP, não é um acaso. No episódio Kurt Marshall, da clássica, ele fala exatamente esse número no julgamento que há nesse episódio. A número 1 fala para Spock que ele não precisa gritar, e se vemos ele em The Cage, ele enfatiza um pouco demais a voz, chegando a gritar mesmo, consistente com o que viria depois. A voz do computador da Enterprise foi feita por Janet Goldstein, que antes foi a fuzileira Vasquez, no filme Alien de 1916. Sim, eu tô falando da sequência de Alien, o oitavo passageiro. E em Star Trek, ela foi oficial de ciências que está na ponte da Enterprise B, que nós vemos em Star Trek Generations. O engenheiro-chefe chama-se Upjohn, mas quando o Pike menciona o posto na segunda temporada de Discovery, o nome é outro, Louvier. A solução que deram é que no livro de 2019, Star Trek Discovery da Enterprise War, que foi escrito por Jackson Miller, o posto de engenheiro-chefe da Enterprise vive mudando até chegar no nosso engenheiro-chefe conhecido e querido, Montgomery Scott. Uma frase tem no livro: o problema da Enterprise ser uma vitrine para a frota estelar é que o cobiçado posto de engenheiro-chefe se tornou algo como uma porta giratória. O Capitão Pike adora cavalos, e pelo que a número 1 menciona para Spock, em The Cage, Pike encontra-se com um cavalo chamado Tango, que ele ama. Spock diz que a número 1 realmente conhece o Capitão Pike e ela reage como se estivesse meio assustada. Isso porque no episódio The Cage, os talosianos revelam que a número 1 tinha uma certa queda, uma atração reprimida pelo capitão. E o Spock critica a primeira diretriz. Você já considerou que a primeira diretriz, ou como ele fala, a diretriz principal, não é apenas antiética, mas também ilógica e talvez moralmente indefensável? Piada velha o pessoal reclamar da primeira diretriz, mas isto é o Spock usar a primeira diretriz. Sim, Discovery é conhecido como Ordem Geral 1. A tenente que tira de Spock, a número 1 do turbo elevador, aparece no episódio Such Sweet Sorrow Parte 1, penúltimo episódio da segunda temporada de Discovery. Ela está ao lado da número 1 vestindo a túnica dourada de comando, sendo que ali ela está com a túnica vermelha, operações. Bem, deve ter trocado de função, foi promovida, alguma coisa foi feita. O Spock sorriu nesse episódio, assim como em episódios da clássica The Cage, Where No Man Has Gone Before, Charlie X. Ele sorri, isso é raro, e gente, dá um desconto, é canônico, tá? Lá, número 1 acusa o Spock de querer o seu próprio comando, mas no filme A Ira de Khan, Spock diz que está confortável na sua posição, mas é um Spock mais velho, mais maduro, as coisas mudam. A música que a número 1 canta é I Am the Very Model of a Modern Major General, que é do musical The Pirates of Penzance, de Gilbert e Sullivan. Não é a primeira personagem que canta essa música no episódio. No episódio Disaster da nova geração, essa música aparece novamente. Aliás, no filme Star Trek Insurrection, Data, Picard e Worf cantam uma música de outro musical dos mesmos autores. E eles estão dentro de um shuttle que está caindo no planeta e sim, a letra aparecendo com direito a bolinha pulando na letra. Aquilo foi horrível. O episódio foi escrito por Michael Chabon, que dedicou ao seu pai, que era um grande fã da série clássica. Parte do roteiro foi escrito enquanto ele acompanhava o pai internado no hospital. E infelizmente ele veio a falecer. E este é o primeiro episódio de Star Trek que estreia em um sábado, desde o episódio The Counterclock Incident, da série animada, lá nos anos 70. Conclusão? Bem, é impressionante como eles conseguiram colocar tanta referência num episódio tão pequeno. Eu gostei, eu me diverti, é um bom episódio e eu gosto desse. Espero que vocês gostem dele também. E com isso fechamos mais um episódio do Dobra 9. Muito obrigado por terem vindo até aqui. Nossas recomendações, visite a Combo em comboconteúdo.com para consumir conteúdo de qualidade. Participe da campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se/combo. Visite o Retrocomputaria em www.retrocomputaria.com.br para ver e ouvir material sobre computação clássica. E sim, como sempre dizemos, visite o Trek Brasilis em trekbrasilis.org, a fonte definitiva de Star Trek em português. Frequências e saudações encerradas, nos vemos no próximo episódio. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.